Ok, pessoal. Então, boa noite, agora oficial a todos. Já começou a gravar, vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, vamos aos recados, né? O primeiro deles, então, que havia me perguntado, eu já encerrei as notas da segunda avaliação de vocês, a de 30 pontos, tá? Só recapitulando, aquela que vocês tinham o projeto e a questão das listas, as atividades que eram para entregar. Então, eu já coloquei as notas, liberei elas no portal. Como eu já falei anteriormente, antes de começar a gravar, as únicas duas informações que vocês não têm na questão do Classroom, a gente usa o Classroom para tudo e qualquer coisas da disciplina, com exceção das presenças, obviamente, ou ausências, e a questão das notas. Isso é lá no portal, então vocês têm que entrar no portal do aluno da Unijuí, com o e-mail sou Unijuí, lá e vocês vão verificar as notas de vocês, tá ok? Pois bem, depois disso, outro recado que eu tenho que dar para vocês, possivelmente os coordenadores de curso de vocês vão falar para vocês, ou vocês vão receber e-mails. A partir desta semana, eu não sei precisar ser nesta aula aqui ou na próxima, vai estar liberado no portal de vocês. Também vocês têm que entrar no portal. Então, eu disse que eram duas coisas que não estavam no Classroom, né? Na verdade, são três, então. É as notas, a presença e a avaliação de vocês. A avaliação sobre a ótica que vocês vão avaliar as disciplinas, obviamente, os professores e toda a infraestrutura da universidade, tá? A maioria de vocês é novo na universidade, é o primeiro semestre, então por isso que a gente dá uma certa explicação nisso. Vocês têm que fazer uma avaliação, que é o feedback que nós, docentes, temos e a instituição tem, de como vocês estão enxergando o processo de ensino-aprendizado. Tá legal? Geralmente isso sempre libera a avaliação das disciplinas dos professores e da instituição, que é uma avaliação só com uma série de perguntas estilo quiz, né, que vocês têm que responder, num formulário do Google, estilo formulário do Google, em que ela abre quando tem 70% de efetivação da disciplina e fecha em 90%. Então, tem um gapzinho aí, tem um intervalo de tempo entre 70% da quantidade de aula que vocês têm e fecha com 90%. Então, a gente tem 18 encontros, 70% deve ser aí, me ajuda, 7 lá pelo 12º, 13º, deve abrir e fecha uma semana antes, porque fecha com 90%. O que é importante vocês fazerem? Vocês vão gastar um tempinho aí, eu acho que não está aberto essa semana ainda, possivelmente nesta ou na outra vai abrir. Na próxima semana eu vou insistir de novo isso, vou dar um tempinho para vocês responderem até na aula, porque é importante a gente ter o feedback de como está o aprendizado de vocês, tá? Tem uma série de perguntas lá, então vocês vão verificar isso. Possivelmente, como eu mencionei, eu acho que os coordenadores vão mandar o e-mail, vão falar para vocês alguma coisa nesse sentido da avaliação. Tá ok? Posto isso, então, pessoal, o que a gente vai ter na aula de hoje? A aula de hoje, basicamente, vai ter duas atividades aqui para vocês. Vocês já podem ter visto lá que eu abri um novo label lá, um novo título chamado Octave, já está disponível a primeira aula, depois a gente vai ver ali os slides, como a gente sempre faz, né? E tem uma atividade hoje que vocês já estão acostumados, só que ela mudou um pouquinho, que é validar a presença. Hoje eu estou pedindo para vocês, alguém já entregou, mas não entregou, tá? Porque hoje, diferentemente aí dos outros dias, vocês, para validar a presença, hoje, poste um dos exercícios que está no final do slide. Então, caso alguém que tenha entregue aqui não verificou essa observaçãozinha, então depois vocês devem postar um dos exercícios propostos da aula de hoje como forma de validar a presença de vocês. Tá ok? Depois a gente vai ver quais são esses exercícios. Bom, o que eu falei para vocês na aula passada? Na aula passada a gente encerrou a parte do que a gente chama do que eu chamo de segundo módulo da disciplina. Digamos que tu divida a disciplina em 3 partes. Primeira parte introdutória, toda aquela parte conceitual de estruturação de raciocínio computacional. A segunda, prática, sobre a ótica de pegar essa estruturação do problema, pegar uma solução algorítmica e usar o Scratch, usar os blocos do Scratch para uma versão mais atual do que seria um diagrama de blocos, do que seria o teu algoritmo desenhado através de blocos. Vocês ficaram aí 1/3 da disciplina, como eu divido em 3 partes, fazendo exatamente isso, certo, pessoal?
Com a apresentação dos projetos na aula passada, essa segunda parte se encerrou. Então, o que a gente faz agora? Apesar de ser uma disciplina que se chama programação algorítmica, que é para resolver problemas de forma algorítmica, ou seja, você tem um problema, você define um algoritmo genérico ou na cabeça de vocês, ou através de um diagrama de bloco. No nosso caso, a gente finalizou com o Scratch, montando o que seria uma pseudolinguagem. Eu falava sempre isso para vocês não podem ver o Scratch como um ambiente de desenvolvimento, de programação, tá? Apesar de que vocês fizeram, inclusive, joguinhos, deram uma animação, deram efetivamente algum movimento, fizeram vários exercícios de programação, mas sobre a ótica de verificar se o algoritmo de vocês estava rodando com a entrada de dados, com o processamento e com a saída de forma coerente e correta, certo? Agora, o que a gente vai fazer nessa terceira parte da disciplina que se inicia hoje? Eu vou sair daquela visão mais lúdica, tá? De implementar o algoritmo e validar o algoritmo no Scratch e vou jogar vocês para uma linguagem de programação. A linguagem de programação que a gente usa é o Octave MATLAB. Por que eu digo Octave / MATLAB? Porque tudo que roda no Octave roda no MATLAB, tudo que roda no MATLAB roda no Octave. Ah, mas é assim, Salzinho? Mais ou menos, né? Eu poderia dizer uma afirmação forte. Eu poderia dizer que tudo que roda no MATLAB, que nós necessitamos nesta disciplina, roda no Octave e a recíproca é verdadeira. Existem algumas funções, sim, que lá no MATLAB a gente chama de toolbox, e que numa linguagem de programação a gente chama de funções ou bibliotecas, que talvez não tenham implementado na sua totalidade quando tu traz do MATLAB, que é um software comercial, e pago para o Octave, que é um software livre. Mas o basicão, e nisto a gente está incluso a parte de desenvolvimento, que a gente trabalha em linguagem algorítmica, tem uma compatibilidade total. Então, eu vou até dar um exemplo, eu vou pegar um código que a gente brinca hoje no Octave, vou jogar no MATLAB, e vice-versa, vocês vão ver que vai rodar, que são os famosos .m. Bom, posto isso, o que a gente vai fazer nessa terceira parte? Ah, eu vou ensinar vocês a programar? Não, eu não preciso ensinar vocês a programar. Porque assim, ó, eu já fiz essa analogia com vocês. Eu ensinei, entre aspas, vocês raciocinarem computacionalmente e resolverem o problema através de um algoritmo. Eu ensinei vocês a validar esse algoritmo no Scratch. Agora, entre aspas, de novo, eu vou ensinar vocês a converter uma solução algorítmica, seja ela no algoritmo genérico, tá? Seja ela no diagrama de bloco, seja ela nos blocos do Scratch, para uma linguagem de alto nível, que no caso do MATLAB Octave é a linguagem C, ou uma coisa que se assemelha muito à linguagem C. Então, lá vocês têm um C, aqui vai virar um if. Lá vocês tinham um entrar e jogar numa resposta do Scratch, nós vamos usar um input e botar numa variável. Lá vocês botavam assim, ó, diga, e botavam uma variável e o gatinho lá mostrava isso na tela. Aqui tu vai dar um display ou vai dar um fprintf. Então eu vou converter aqueles blocos em uma sintaxe de um comando de uma linguagem. Eu sempre faço uma analogia, uma brincadeira. Quando tu resolve o problema, tu faz um trabalho de engenheiro, do engenheiro civil, tu faz uma planta de uma casa. Quando tu joga aquilo para uma linguagem de programação, sem demérito, é o trabalho de um pedreiro em que ele vai sentar os tijolos lá daquela casa. Ah, se não for tijolo, se for efetivamente a casa de madeira, ele vai arrumar as madeiras. Ou qualquer outro material. Então, quando eu digo assim que tu vai programar em uma linguagem, seja ela C, Java, Python, e eu posso ficar a noite inteira dando exemplos, tu vai converter uma solução algorítmica em uma linguagem. Tu vai pegar uma sintaxe da linguagem e vai verificar qual é a solução que tu usou algoritmicamente para implementar. Isso é simples. O pessoal acha que isso é a coisa mais complexa. Não, a coisa mais complexa é tu raciocinar computacionalmente. É tu resolver efetivamente um problema, achar um padrão ou padrões de resolução, e depois você só converte isso. Por isso que eu brinco aquela analogia assim, sem demérito a um pedreiro. Ele vai pegar lá um projeto pronto e vai traduzir para uma linguagem. Tá? E nem um demérito ao pedreiro, e muito menos ao programador. Ah, então programar é fácil? É. Se tu tem raciocínio lógico computacional, o programar é decorar comandos. É converter ações, resoluções de problemas em uma determinada linguagem. No início parece difícil, porque tu não sabe a sintaxe.
que é a sintaxe? É como tu escreve o comando. Ah, o print, o input, eu boto à esquerda a variável, daí à direita eu abro parênteses, abro aspas duplas, o que eu escrever vai ecoar na tela, no final, se for uma string, eu boto vírgula, mais, abro um parênteses, um aspa, desculpa, boto um Szinho. Isso vocês vão ver, isso é sintaxe. Isso a gente chega até a brincar que é decoreba, não é decoreba porque de tanto usar aquilo fica involuntário para vocês. Tá? Era o que eu falava um pouquinho da resolução dos problemas, né? Tu não salta da cama de manhã e começa a pensar, agora eu vou começar a respirar. Ele passa a ser involuntário. A programação é a mesma coisa. Então, quando tu diz que tu programa numa determinada linguagem, tu conhece os comandos daquela linguagem. Porque a resolução é a mesma. Se eu mandar vocês ordenar uma lista, que vocês chamavam de lista lá, que vai ser uma ordenação de um vetor. Se eu pedir para vocês descobrir se um determinado número é par ou ímpar, vocês já fizeram a metodologia, vocês já desenvolveram um padrão para resolver isso, agora vocês têm que achar um código que vai refletir aquilo. Não vai ter mais os bloquinhos, vão ser comandos. Então, assim, ó, fazendo uma introdução, a gente tem que desmistificar que programar é difícil. O mais difícil, vocês já estão aptos a fazer, que é ler o problema, entender o problema, achar uma solução algorítmica, um raciocínio computacional. Agora vocês vão converter para comandos. E é um pouquinho disso que a gente vai ver na aula de hoje. Vocês vão ver que eu vou usar exatamente os mesmos problemas. Daí tu vai dizer, mas que bicho vadio, ele não se deu o trabalho de fazer outros problemas. Não, isso tem um lado metodológico. Porque se tu olhar lá o Scratch, e agora você vai visualizar os blocos do Scratch como os membros, os elementos de um diagrama de bloco. Logo, tu vai ver que tem um algoritmo. Tu tem que converter aqueles bloquinhos em comandos respectivos aqui no Octave. Tá certo? Vamos assumir o Octave, tá? Mas vocês já sabem que pode ser MATLAB também. E mais adiante vocês vão ver que poderia ser em linguagem C, tradicional. Só muda a IDE, que a gente chama, que é o ambiente. Que é justamente isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o ambiente que a gente vai usar é o Octave Online, tá? Já está ali, ó. No Google, primeiro clique ali que vocês acharam, Octave Online, podem entrar. Podem fazer isso junto, a gente pode acompanhar tudo isso que eu estou falando aqui em tempo de execução. Aí. Não vai abrir exatamente essa tela por dois motivos. Eu uso aqui o padrão, possivelmente vai aparecer uma cor bem mais bonita aqui, que é vermelho, né, para vocês. Eu uso o Mac com fundo preto. Então, por isso que ele está em preto, senão isso aqui, se não me falha a memória, o default dele é vermelho. Outra coisa, não vai aparecer para vocês desta forma, porque eu já estou aqui, ó, na minha conta. Eu vou cair fora. E ele deve aparecer para vocês... Não caiu fora. Alguma coisa nesse sentido aqui, ó, em que vai te pedir logins, tá? Acho que tem até em português. Não, tem em espanhol. Vamos deixar em inglês que é melhor. Eu pensei que tinha em português. Vocês devem fazer um login através dessas opções. Eu sugiro fortemente que vocês usam a conta Sou Unijuí do Google. Clica aqui. Ele vai pedir aquele famoso login de contexto, tá? Eu vou usar aqui a minha conta da Unijuí, ou de vocês usam aqui o Sou Unijuí. Clica. Ele automaticamente já vai fazer o login. Ele dá uma demoradinha. Isso aqui é um ambiente na nuvem, rodando uma IDE, a gente chama em programação isso aqui de IDE. O que é uma IDE? É um ambiente integrado de desenvolvimento, compilação e execução, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que tu pode desenvolver, testar o teu código e rodar o teu código neste ambiente. A gente chama vulgarmente isso na computação de IDE, tá certo? Pois bem, o Octave, pessoal, óbvio que para vocês, depois que vocês derem o login, não vai aparecer todos esses arquivos aqui. Essa é uma outra vantagem de usar o web dele, que ele deixa os arquivos de vocês aqui. Não confiem muito nesses arquivos que ficam aqui. Que se tu ler as dicas do Octave, ele vai te dizer assim, ó, depois de 6 meses eles deletam que você não esteja usando ele, atualizando ele. Então, ficou 6 meses imóvel lá os arquivos, está inclusive escrito aqui, ó, de inatividade, eles são deletados. Mas eu digo assim, ó, façam um backup disso na máquina local. A gente vai mostrar na aula de hoje como você faz isso, tá? Não se preocupe. Na verdade, é só vocês passarem o mouse aqui, ó. Aqui tu faz o upload. O que é o upload? Tu joga da tua máquina para cá.
E depois aqui, quando a gente abre um arquivo, tu pode fazer aqui, ó, deixa eu passar o mouse, download. Tu traz este arquivo para tua máquina. Então, a partir daqui, tu consegue fazer os backups. Ah, eu tenho que trazer um por um? Sim, tá? Porque, de novo, isso aqui é uma ferramenta para te iniciar a programação. Depois, você pode optar, inclusive, em baixar o Tave para uma versão da tua máquina. Ele é um software livre, não tem problema nenhum. Não precisa fazer isso agora de imediato, até porque a gente mantém um padrão de todo mundo usar o mesmo ambiente. Inclusive, eu vou usar o online aqui para facilitar. Tá ok? Pois bem, esqueçam por enquanto isso, mas vocês têm que verificar que vai ter 3 grandes janelas aqui no nosso... Deixa eu dar um zoom aqui. Fica melhor para vocês, e vou dar um mais aqui, eu acho que vai ficar uma letrinha mais agradável para vocês verificarem. Pois bem, 3 grandes janelas. A janela aqui dos arquivos, que à medida que vocês vão criando os .m, que eu já vou explicar o que é um .m, eles vão sendo armazenados. Aqui é o arquivo editor de texto, tá? Em que você vai escrever os programas. E mais aqui na direita, que nos interessa nesse primeiro momento, tá? Eu não deveria nem ter aberto aqui. Deixa eu ver, mas ele não fecha. Pior é que ele não fecha. Tá, mas ignoram aquilo ali. E o que eu deveria ter começado para vocês, vamos fazer, ou vocês podem redimensionar o tamanho das telas. Aqui eu vou deixar bem pequeno esse editor, que não me interessa agora. E vou deixar maior esta parte aqui, do que ele chama de Octave Command Prompt, tá? Isso aqui, pessoal, pode ser visto como um ambiente interativo, como uma prancheta digital, em que eu posso fazer cálculos. 2 mais 3, dou Enter, vai me dar ANS 5. ANS, tanto no Octave quanto no MATLAB, é o acrônimo de Answers, que é resposta em inglês, tá? Então, quando você não define uma variável no ambiente da prompt, da prancheta, ele bota a resposta sempre no Answers, no ANS. Eu poderia fazer esse 2 mais 3 assim, ó. A é igual a 2 mais 3. O que ele iria fazer? Ele não vai mais me dar ANS 5, ele vai me dar A5, porque eu joguei o somatório desses dois na variável A, e ele logo me mostrou embaixo. E ele me mostrou embaixo porque eu não botei um ponto e vírgula no final. O ponto e vírgula no Octave, ele inibe o eco na tela. Ou seja, eu vou trocar aqui, eu vou botar que agora não é mais A, mas é B. B é igual a soma de 2 mais 3 e botei um ponto e vírgula. Olha o que acontece. Ah, não fez nada. Fez. Ele fez a atribuição de 2 mais 3, que é 5, a B, só que como eu botei o ponto e vírgula, ele não mostrou na tela. Se eu digitar B aqui, ele vai me dar que o B vale 5, porque eu havia feito esta operação. Ah, mas eu não quero digitar aqui. Então, tu pode olhar aqui neste ambiente do workspace, aqui, chamado variáveis, eu tenho 3 variáveis já. A ANS, que sempre vai existir, que é o default, e a B. Todas elas com um escalar. O que é um escalar? É um numérico. Gente, vocês não têm a obrigação de saber tudo isso agora. Vocês vão se ambientar hoje com ele. Se eu clicar em cima do A, ele vai me dizer que no A tem o valor 5. Se eu clicar em cima do B, ele vai me dizer que no B tem o valor 5. E no ANS, por enquanto, tem o 5 da última operação aqui em cima. Então, aqui eu consigo enxergar as variáveis, aqui eu consigo manipular elas. Eu posso também agora, já que eu tenho valor em A ali, tenho valor em B, eu posso dizer que Z é igual a A mais B, sem problema. Eu trabalho com qualquer operações com variáveis aqui. Z vai ser 10, possivelmente porque o A é 5 e o B é 5. 5 mais 5 igual a 10. Ecoou porque eu não botei o ponto e vírgula. Eu estou dando o comando de volta, pessoal, é seta para cima e seta para baixo, quando eu estou aqui na prompt. Seta para cima, seta para baixo, para mim navegar aqui nos comandos que eu já dei. Então, eu posso usar isso, eu posso colocar, deixa eu procurar aqui o meu comando, A mais B e botar um ponto e vírgula, ele não vai ecoar nada na tela, mas ele fez a operação, ele continuou botando 10 no Z, porque A e B ainda tem 5 e 5 cada um. Então, eu posso fazer qualquer operação que eu quiser aqui, como uma prancheta digital. O que é isso? Fazer operações.
Obviamente que isso é para te fazer cálculos rápidos, usar como uma calculadora, fazer alguma manipulação ou fazer alguma consulta, gente, a alguma variável quando tu está debugando um programa. O que é debugar um programa? Ele está com erro. Então, o debugar, que vem do acrônimo do inglês, lá é procurar algum erro no teu programa. Talvez você precise saber valores de variáveis, daí tu pode vir aqui e verificar, digitando o nome da variável ou consultando ela nesta segunda lista. Relembrando que isso aqui eu dimensionei, geralmente isso aqui fica bem pequenininho, tá? Vocês podem abrir isso aqui, tá ok? Eu, particularmente, uso mais aqui, porque aqui eu tenho que clicar, tenho que dar ok, depois para ele sumir, aqui eu só coloco a variável, a variável ele vai me dar o resultado da variável já. Pois bem, agora é o seguinte, isso aqui, Salzinho, vai ficar, cada variável que eu crio, vamos pegar aqui y igual a 9, daí eu vou botar w igual a 4, etc e tal, ele vai empilhando aqui, vai. Ah, e se w, por exemplo, era 4 e tu resolveu botar w igual a 9, vai queimar. Então, o w deixou de ser 4 e passou a ser 9, quer ver? Está lá o 9. Ele vai ainda guardar essas variáveis enquanto eu tiver com a minha seção ativa. Mas digamos que eu não queira mais usar essas variáveis. Eu quero apagar a variável. A gente não usa o termo deletar em variáveis, mas apagar do meu ambiente. Eu tenho um comando chamado clear, tá? O comando clear, seguido do nome da variável A, por exemplo, eu vou limpar, tradução literal do inglês, limpar a variável A. No momento que eu der um enter aqui, vocês vão ver que vai sumir a variável A daqui, quer ver? Clear A. Sumiu A. Se eu botar A aqui, dou um enter, ele vai dizer error. A não está definido. Tá ok? Não existe. Claro que eu posso, de novo, recriar ela, botar lá A igual a 4, ela voltou a surgir aqui. Posso fazer isso para qualquer variável. Clear W, vai sumir o W, quer ver? Vai limpar o W, não vai ter mais o valor. Ah, mas eu tenho que fazer variável por variável? Não, se tu quiser limpar todo o teu ambiente, clear all, limpa tudo. Obviamente, quando eu vou dar um enter, isso aqui vai ficar só o ANS, tá? O ANS, aliás, até apagou o ANS, mas qualquer operação que eu faça, o ANS vai surgir de novo, quer ver? Quando eu não atribuo uma variável, ele atribui no ANS. Certo, pessoal? Isso aqui é só, assim, ó, uma possibilidade de vocês usar o ambiente interativo, eu chamo de prancheta digital, ou como queiram, o prompt de comando do teu MATLAB ou do teu Octave. Tudo que eu fiz aqui, vocês fazem no MATLAB, depois eu vou mostrar, tá? Legal. Mas não faz muito sentido eu programar aqui, porque vocês podem ver que eu tenho que dar o comando, se eu caio fora, dou um clear all, vai sumir tudo. Vai. Então, o que eu posso fazer e eu devo fazer? Vamos redimensionar agora. Isso para cá. Isso para cá. E agora, vamos fazer um probleminha. Ah, eu esqueci também um comando muito útil, CLC. CLC vem de Clear Screen, tá? O acrônimo. O que faz? Limpa a tela. Deixa tudo bonitinho. CLC, limpa a tela. Clear, o nome da variável, Clear All, limpa a variável. Tem diferença, tá? E se eu tenho várias variáveis aqui, pessoal, deixa eu botar aqui só para mostrar isso para vocês. Várias, duas, né? E dou aqui um CLC, ele só limpa a tela. As variáveis continuam lá. O que limpa a variável é o clear, o nome da variável, ou todas. Daí limpa lá. E não limpa a tela. Vocês já notaram, para limpar a tela, CLC. Tá ok? Legal. Não faz sentido eu programar aqui, porque eu tenho que toda vez, dar os comandos. Para isso, o MATLAB e o Octave, ele tem uma coisa que eles chamam processamento em batch ou em lote. Você escreve um código-fonte e ele interpreta isso. O que é interpretar? Pegar comando por comando e colocar para executar aqui na prompt de comandos. Como a gente chama isso? Arquivo.m. Como eu faço? Aqui tem um exemplo, tá? Não tem nada a ver. Primeira coisa que vocês podem fazer comigo, eu vou fazer aquele velho problema de pegue uma variável, pegue dois números, some os dois números, atribua x e mostre na tela. Se eu fizesse na prancheta, eu podia dizer assim, ó,
atribua dois números, dois valores. A tem 3, B tem 5, e em X vai ter a soma de A mais B. Esse aqui é o exemplo clássico, né, pessoal? Aí eu vou botar um ponto e vírgula para não ecoar na tela. Então, em X vai ter o valor de A mais B. Como eu sei, eu posso dar um comando chamado dispX. O que faz o dispX? Dá o display na tela da minha variável X. Está aqui 8. Mas, Salazar, por que tu só não botou X aqui? Na prompt da mesma coisa. Quando eu estou num arquivo de lote, eu tenho que dar um comando. O comando que ecoa uma variável na tela é disp. Já aprendemos um comando de saída. Legal. Não tem sentido eu ficar programando aqui no braço. Eu poderia, e vou fazer, e quero que vocês façam junto isso, um arquivo de lote, um ponto .m. Então tem esse íconezinho aqui de mais. Simplesmente você para com o mouse em cima, ele vai dar create MP file. Crie um arquivo em branco. É um pouco chato o Octave nesse lado. Por quê? Quando eu dou um mais aqui, ele abre uma janelinha e o default dele, qual é a tradução de default? Default é o padrão dele, é ele colocar o nome my_script.m. Ele sempre vai criar com este nome. Ah, mas eu quero criar com outro nome. Não tem problema. Você vem aqui e coloca. Vamos chamar aqui de primeiro underline programa. Ponto .m sempre. Vou dar OK. Ah, já tem um primeiro programa. É óbvio que vai ter um primeiro programa já. Primeiro programa underline 99. Esse não deve ter. Por que eu estou botando underline? Gente, agora nós estamos no mundo de gente grande, tá? Esqueçam agora lá o Scratch. O Scratch era muito bom com vocês. Ele aceitava acento, ele aceitava cedilha, ele aceitava caracteres especial, ele aceitava até espaços em nome de variável. É uma loucura o Scratch, porque não é o objetivo programar. Aqui não. Aqui os nomes de programa e nome de variáveis segue o padrão de definição, aquele lá dos primeiros slides. Não pode começar com número, não pode ter espaço, não pode começar a ter caracteres especiais. E muito menos espaço, porque tu constitui dois arquivos. Então, quando vocês querem dar a sensação de espaço, usem underline, que te dá essa aqui. Ou grudem e usem letra maiúscula, minúsculo, tipo primeiro programa em maiúsculo 99. Mas não pode dar espaço, caractere especial ou acentuação, certo? Vou botar primeiro o programa 99. Vou dar um OK? Professor? Pode falar. Pode usar o traço também? Pode, ele aceita. Boa noite, professor. Cheguei agora. Boa noite, Marlon. Eu tinha te mandado mensagem ali, não sei se o senhor viu. Não, Marlon, eu desligo tudo do WhatsApp quando eu entro na aula. Até isso é bom para vocês saberem. Não adianta vocês, durante a aula, me mandar o WhatsApp que eu não olho, tá? Porque senão eu fico louco, né? Beleza. Tá? Tem alguma coisa que eu perdi ou só acompanhar? Não. A gente fez uma avaliação no início que vale mais 10 pontos no final, mas tu não tava, né? Então não tem... Não, Marcos, tô brincando. Eu tô fazendo a introdução do Octave aí e tá gravado. Depois tu dá uma olhadinha, tá? Beleza, obrigado. Tenta pegar de agora em diante. Tá bem. Voltando para cá, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso primeiro programa, underline 99, vou dar um OK. E eu acho, isso aqui acontece bastante, quando eu fico conversando fiado, sem fazer nada, ele dá a conexão perdida. É só esperar um pouquinho aqui que ele retorna, tá? Quando eu criei o arquivo, o Octave, não me perguntem por que ele faz isso, o MATLAB deveria abrir esse arquivo aqui no editor. Ele não faz. Ele bota aqui na lista. Para vocês vai ficar mais fácil, porque vai estar o primeiro lá, vocês não têm nada. E eu tenho que procurar o primeiro programa 99. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. Olha aqui, ó. Primeiro programa 99. Eu só vou voltar para lá um pouquinho para não usar, tá? Vou clicar nele. Daí, sim, finalmente eu consigo acessar o meu primeiro programa, underline 99.m. Tá aqui em cima o nome dele. Ele já cria, quando eu dou um maisinho aqui, um display, olá mundo, né? Um hello world aqui em inglês. Se vocês rodarem isso aqui, olha o que ele vai fazer. A tela tá suja, vou rodar ele vai botar aqui embaixo... Deu erro no meu primeiro programa.
O que ele está dando erro aqui? Que joia isso aqui. Erro na fonte, erro sourcing, programa tal. Sei lá. Ele dá essas loucuras às vezes dele, deixa eu tentar rodar de novo. Agora deu um hello world. Não me pergunto por quê, tá? Possivelmente porque ele não estava conectado ainda. Já viram que às vezes o Octave dá essas caídas de conexão, viram aqui que ele deu um erro, e eu disse, não tem nada errado, eu só salvei ele de novo, rodei, deu um hello world, por quê? Porque ele só tem uma linha de comando, e essa linha de comando dá o quê? Um display. O que faz o comando display? O comando display mostra na tela o que está entre aspas. Se eu substituir aqui por olá, mundo, salva, como eu sei que eu não salvei, isso também é outro macetezinho do Octave. Quando ele não está salvo, ele está sublinhado aqui em cima. Estão verificando? No momento em que salvo, que é o disquetezinho, ou eu paro um pouquinho aqui, largo o mouse, save file, tudo em inglês, pessoal. Ele vai salvar esse arquivo e vai tirar de sublinhado. Olha lá, ó. Agora eu sei que eu estou rodando esta versão. Muito cuidado com isso, ó. Salvei, rodei, vai acontecer o quê? Olá, mundo, porque eu alterei. Agora eu vou botar olá, mundo e olá, pessoal. E não vou salvar, porque eu sei que eu não salvei, eu fiz alteração no código, ele está sublinhado. Vou rodar. O que vai aparecer lá? Olá, mundo. Por quê? Porque ele está pegando a versão anterior ainda. A não salva, que era só olá, mundo. Muita atenção, às vezes a gente comete essa gafe, esse erro, esse equívoco, e fica pensando, mas meu Deus, eu fiz, olha aqui, está escrito olá, mundo, está aparecendo, desculpa, é olá, mundo e olá, pessoal, e está aparecendo olá, mundo. É que tu não salvou. Salva, não está mais sublinhado, roda, aparece olá, mundo e olá, pessoal. Tá ok, pessoal? Então, essa é um outro, assim, é um outro bugzinho, uma coisa chata do Octave, mas isso dá para explicar porque como tu está rodando isso em um servidor na internet, tu precisa salvar para dizer para o servidor, ó, te mandei mais uma versão, roda esta versão, não a que eu estava editando anteriormente, porque ela não está gravando até tu gravar aqui. Quando eu gravo, ele vai persistir lá no servidor web deles, tá? Beleza. Mas olha a bagunça que tá isso aqui para dizer olá, mundo e olá, pessoal, tá? Então, a gente descobriu que anteriormente eu tinha falado para vocês que esse famoso CLC, o que ele faz mesmo, CLC? Só apaga a tela, não apaga tudo, só tipo oculta. Apaga a tela, exatamente isso. Clear screen. Vou botar aqui um ponto e vírgula, tá? Só para coisa e vou colocar aqui, ó. %. Este comando apaga a tela, tá? O que é comentário? Comentário. É a melhor definição, né? O comentário é definido com 1%. Quando o Octave, MATLAB e a maioria das linguagens de programação encontram 1%, ele interpreta como comando. Ele tipo assim, ó, conversa fiada. É comentário. Eu não interpreto, eu não executo. Então, ele vai limpar a tela e eu estou usando isso aqui só para dar um comentário. É muito legal. Eu poderia fazer a mesma, é opcional. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui. O comando disp mostra na tela o que está... Eu não estou acentuando, tá? Está entre aspas. Exatamente o que eu digitei entre aspas vai ecoar na tela. Vou salvar, porque olha aqui, está sublinhado. Vou rodar, ele limpou a tela e olá, pessoal. Opa, olá, mundo e olá, pessoal, e ficou pronto aqui. Legal. Estou programando já em um ponto M. Nada diferente do que eu fazia aqui. Absolutamente nada. Se eu dou um disp aqui, olá, ele aceita aspas simples ou dupla, tá? Tanto faz. É um saco meu teclado. E se eu dou um disp aqui, olá, vai aparecer olá ali. Não tem diferença nenhuma rodar aqui ou rodar lá, só que aqui eu posso escrever programas, salvar arquivos, rodar isso várias vezes. Ótimo. Agora vocês estão vendo que a gente só fez um display. Tá, então eu vou tirar esse display. Como eu posso tirar? Ou eu deleto, simplesmente seleciono aqui, dou um del, ou eu posso comentar o código. Vou comentar, vou deixar aqui. O que ele vai fazer aqui quando eu comento o código, salvo e rodo? Só vai limpar a tela. Não tem mais nada, porque o resto está comentado.
Vou deixar comentado isso aqui, tá? Vou vir aqui para baixo e vou fazer aquele eterno, o clássico problema que todo programador, todo professor de programação dá para vocês. Peguem dois valores do usuário, o valor A e o valor B, somem A com B, atribuam a X e mostrem X. Vou fazer isso através da programação. A gente já fez isso na linha de comando. Pois bem, como eu faço entrada de dados usando Octave? A entrada de dados usando Octave é o comando input. É só tu pensar em inglês. O que é entrada de dados? Input. O que é saída de dados? Output. Ah, então eu vou mostrar com output. Não, tu vai mostrar com disp, que é display de saída. Tá? Eles fizeram só para acabar com essa lógica. Mas o input é a entrada. Sendo que à esquerda do input vai estar o nome da minha variável. A igual. Então, A igual input, abre parênteses, abre aspas, escreva. Digite o valor de A, dois pontos, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos lá. O que vai aparecer na tela é digite o valor de A e um espaço, porque ele está entre aspas. Simples ou duplas, ela funciona, tá certo? O que eu digitar quando sair aqui na prompt, ela vai jogar como entrada para a variável A. Então, vamos ver se isso deu certo. Se eu rodar aqui, não vai acontecer nada, quer ver? Vou rodar e tu vai dizer assim, ó, não fez nada? Claro que não fez nada, por dois grandes motivos. Porque só tem um limpa-tela e isso aqui eu escrevi e não salvei. Eu vou salvar isso e vou rodar de novo. Agora deu, digite o valor de A. Vou digitar 5. Pum. Mas não fez nada? Claro, porque tu só limpou a tela, só pediu para entrar com o valor de A, atribuiu a A. Se eu olhar aqui, eu digitar A aqui, vai me dar 5. Se eu chegar no A aqui, ele vai ter o valor 5. Ele guardou a variável A. Foi feito o comando de atribuição à entrada de dados. Tá, mas e como é que eu mostro ela? Disp A. Ponto e vírgula. Então, vamos salvar de novo, vamos rodar. Vai limpar a tela, vai pedir o valor de A, vou botar 7. O que ele vai fazer? Vai pegar o 7 e vai dar o segundo comando. Vai executando comando a comando. É assim que eu começo efetivamente a programar. Então, eu já tenho uma entrada de dados que é A. Mas eu pedi, não, para entrar com A e B e somar os dois, colocar em X e mostrar X. Não tem problema. Mostrar, vocês já sabem, vão deixar o disp aqui, a gente vai usar. Disp, eu já vou botar aqui, ó, disp. É o comando que mostra na tela o valor da variável A, neste caso. Certo? Se eu colocar um disp e colocar um valor entre aspas, ele vai botar o que botar entre aspas. Então, o disp, tu pode mostrar o valor de uma variável, e somente de uma variável, ou uma mensagem que estiver entre aspas aqui dentro, certo? Do tipo assim, ó. Disp, a gente já fez, né, lá no... Aqui, ó, lá em cima, desculpa, não preciso nem digitar de novo, que é o disp Olá Mundo. O disp só dá essas duas opções. Ou tu mostra o conteúdo de uma variável, ou tu mostra o que está entre aspas. Nunca os dois juntos e nunca duas vezes a mesma coisa. Duas variáveis eu não consigo mostrar num comando disp, tem que dar dois disp. Ah, mas não dá para compor texto e variáveis? Dá com fprintf, depois eu mostro. Não vamos confundir. Mas o nosso problema continua o seguinte. Pegue a variável A e a variável B. Então, o preguiçoso vai copiar, Ctrl+C, dou um Enter, Ctrl+V, e vou alterar. Eu não quero mais A, eu quero B. Eu não quero mais aqui a variável A, eu quero a variável B. Pois bem, agora o que eu vou ter? Vou salvar, ele vai me pedir a variável A, eu vou botar 3, a variável B, eu vou botar 5. Ele vai ter a minha variável A, que tem 3, vai ter minha variável B, que tem 5. Então, com dúvida ainda... Digitar A aqui dá 3, digitar B aqui dá 5. Então, aqui vocês estão alternando, ó, das duas, na parte da prompt, na parte dos comandos em lote. Já peguei a entrada de dados, a variável A e a variável B. O problema, aqui vocês já descobriram que fica mais elegante deixar tudo bonitinho assim, mas
tu viu que ele aceita esse tipo de coisa sem espaço, tá? Ele é bem... Ah, como eu vou saber tudo isso? Não te preocupa que se dá errado aqui, pessoal, o comando, ele vai gritar. Não tem a menor dúvida, ó, tirei a aspa, salvei, ele vai digitar aqui para vocês, ó, variável input tal deu um syntax erro de sintaxe. Daí ele vai te dizer aonde, na linha 5. Daí tu vem aqui, ó, linha 5, eu esqueci a aspa. Tem que botar a aspa aqui, vou salvar, vou rodar, vai funcionar de novo. Então, assim, ó, não tem que se atucanar. É bem simples, ele vai te dizer, ele vai te dar sempre a mensagem, confie nas mensagens, leiam as mensagens. Mas tá em inglês, mas tá no line 5, velho. Então, mesmo que tu não entender nada de inglês, line 5 vai lá na linha 5 e vocês vão ver que tem algum erro de sintaxe. Ele já tá te dizendo o que é sintaxe, é como eu escrevi o comando. Obviamente, erro de lógica ele não vai pegar, tá? Daí tu tem que fazer o teste de mesa, que é verificar o que tu botou de entrada, ver o processamento e ver se a saída está condizente com a entrada. Vamos parar de conversar? Beleza. Peguei as duas variáveis de entrada e eu tenho que somar as duas variáveis de entrada em uma variável do tipo x. Então, x, a mais b, ponto e vírgula. Outra coisa do ponto e vírgula, funciona a mesma coisa aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse display aqui, que eu não quero mais dar o display, e vou fazer sem o ponto e vírgula para vocês verificarem o que acontece. Vou salvar, vou rodar. 3 mais 5, 8 em x. Eu não botei o ponto e vírgula ali, ele vai aparecer 8 na tela. Quer ver? Mas como essa magia? Porque ele ecoou isso aqui na tela porque eu não botei o ponto e vírgula. Mas então se eu dou input, ele vai ecoar na tela? Não, só saídas. Então agora se eu fizer com ponto e vírgula, 3 e 6, vou botar aqui, o que aconteceu? Não aconteceu nada porque eu botei ponto e vírgula, nem sequer mostrou o x, porque eu não pedi. O x está aqui, ó, 9, porque 3 mais 6 dá 9. Posso olhar aqui, ou posso olhar aqui, o x, digitando o x, ele me devolve 9. Ou, ainda mais racional, resolver o problema, x. Agora, vamos lá. Agora o meu problema tá resolvido. Peguei dois valores de entrada, somei os dois valores, atribuí a x, mostrei x. Vou rodar, salvar, rodar. 4 mais 4 igual a 8. Tá ali bonitinho. Mas tá bonitinho nada, né? Só tem 8 ali, mas o que é? Se eu quero escrever alguma coisa, infelizmente o DISP ou tu mostra uma string, entre aspas, que nem eu fiz aqui em cima, ou tu mostra uma variável. Tu pode fazer combinações, não fica muito elegante, mas tu pode fazer assim, ó. O resultado da soma de A mais B é bota aspas, o que tiver entre aspas, ele vai ecoar na tela. Vou salvar, mas só que continua ficando ridículo, porque fica numa linha, vai ficar o resultado, o DISP é assim, ele é o final do DISP, ele vai dar numa linha e vai dar a somatória embaixo. Vamos lá, 5 mais 5, então o resultado da soma de A mais B é 10, tá? Ficou meio feinho, né? Por quê? Porque eu estou usando o DISP, em que eu uso o DISP quando eu quero mostrar uma frase ou mostrar uma variável. Mas não tem um comando que eu consiga combinar os dois? Tem. Vamos complicar a vida de vocês. Vamos dar todos os comandos de entrada e de saída para vocês. Que se chama fprintf, certo? O fprintf tem um formato semelhante ao DISP sobre a ótica de que o que está entre aspas ecoa na tela. Então, eu vou colocar o resultado da soma de A mais B é igual, fecha aspas, vírgula, x, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Vamos deixar mais bonitinho isso aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, combinando uma string, que está entre aspas, e uma variável. Se eu tenho uma variável, eu boto ela logo depois da vírgula e antes de fechar o parêntese, porque abriu o parêntese e fechou o parêntese. Isso sempre vai acontecer, abre e fecha. Senão vai dar erro de sintaxe. O printf é esse comando aqui, ó, entre parênteses.
Num primeiro momento, ele vai ecoar na tela o que está entre aspas e vai colocar depois o valor da variável, no caso, x. Então, vou salvar e vamos ver como fica. 3 mais 2, o resultado da soma de A mais B é... Porque eu tenho dois resultados. Ah, desculpa, pessoal, ficou feio. Vamos tirar isso aqui. Esqueçam aquilo lá. Salvar, vou rodar de novo, fica muito feio. Digita o valor de A, 3, o valor de B, sei lá, 3. O resultado da soma de A mais B é... Opa, não apareceu nada aqui. Por que não apareceu? Porque quando eu coloco uma variável, eu tenho que passar um parâmetro para dentro do fprintf, aonde eu quero que apareça essa variável. Eu vou colocar ela logo depois do igual. Eu uso percento dentro do fprintf não é comentário. Tanto que vocês estão vendo que ele está verdinho, ó. Quando ele é comentário aqui, ele vai mudar de cor, ele vai ficar esse, sei lá o que é isso, roxo, né? Roxo, tá? Então, o percento fora do fprintf é comentário. Dentro do fprintf, define que eu vou botar a posição que eu vou botar a minha variável. Depois de eu definir a posição que eu vou botar a minha variável, eu tenho que definir que tipo de variável ela é. Ela é uma variável numérica, então eu vou botar um D, que ela é decimal. Existem só 3 tipos. Ou é decimal, ou é F de ponto flutuante, que é o famoso número quebrado, tá? Ou S de string. Por enquanto, só decimal. Não vamos complicar a vida de ninguém aqui agora. Depois a gente vai adicionando aos poucos, em doses homeopáticas, as outras 2 variantes dela. Então, ele vai escrever o resultado da soma de A mais B, e neste espaço aqui, ele vai botar um numérico, porque eu defini com D, onde está o percento, que vai ser a variável x. Vamos ver se está certo. Vou rodar. 2 mais 3 é igual a 5. Porque até aqui, ó, ele escreveu o que está, aqui ele colocou o valor de x. Ah, legal, Salzinho. Mas então quer dizer que eu posso compor com mais variáveis? Pode. Por exemplo, tu não tens o valor de A e tu não tens o valor de B? Tem. Quais as variáveis? A e B. Sem problema. Então aqui, ao invés de aparecer um A, escrito A, vou botar um percento D. Obviamente, aqui eu vou ter que mostrar o A e vírgula, porque eu tenho mais uma variável. Nesta aqui, eu vou botar o meu segundo percento D também, e vou botar qual variável? A B. Vou botar ela aqui, B, vírgula. Aqui o céu é o limite. Cada variável que eu quero botar aqui, eu separo com vírgula, cada lugar eu boto um percento e o tipo da variável. Aqui é decimal, aqui é decimal, aqui é decimal. Aqui eu vou botar A, aqui eu vou botar B, aqui eu vou botar X. Deve ficar bem bonitinho. Vamos lá. Vou rodar. Valor de A, 2. Valor de B, 3. O resultado da soma de 2 mais 3 é igual a 5. Sendo que os mais aqui eu escrevi, tá vendo aqui, o mais e o igual, e aqui eu substituí pelo valor das 3 variáveis. Talvez essa seja a parte mais chata de vocês entenderem, mas isso é a sintaxe do comando, pessoal. Com isso aqui, gente, vocês fazem todos os exercícios propostos para a aula de hoje, tá? Todos, 4, 5 que tem lá. Porque é só manipulação de entrada, só processamento, que nada mais é o que uma operação aritmética aqui, matemática, tá? E é só o comando de saída. E, de novo, eu formatei com fprintf para ficar bonitinho. Tu poderia resolver o problema de forma tosca, né? Estava resolvido, porque tu mandou entrar com A e B, e somar A e B, e botar em X e mostrar X. Com isso aqui eu estava resolvendo, mas fica feio, né? Então, tu pode efetivamente, eu vou deixar isso aqui em comentado, né? Opa, agora foi. Deixa eu ver se ele volta. Ctrl Z, volta. Deixa eu botar comentado aqui. Vou deixar comentado porque eu acho que fica mais útil a questão do fprintf, tá ok? Conseguiram pegar, pessoal, um pouquinho desta introdução ao uso do Octavian? Sim, professor, bem tranquilo. Sim. Bem tranquilo, né? Tá. Pois bem, agora, para dizer que eu não minto para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou
copiar e colar esse meu maravilhoso código, Ctrl+C. Vou minimizar um pouco essa pauta aqui, esta tela. Vou lá no meu MATLAB, que não tem nada a ver e nós não vamos usar o MATLAB, só para provar para vocês que é a mesma coisa. O MATLAB tem essa carinha aqui, tá? O MATLAB é um software pago, por esses motivos, tudo aquilo que eu já falei para vocês, por esses motivos a gente não vai usar, porque senão não posso exigir que vocês instalem o MATLAB no computador de vocês sem licença. A universidade tem licença, se fosse laboratório a gente usaria o MATLAB sem problema. Para mostrar para vocês que é a mesma coisa, olha aqui. Claro que tem, obviamente, que isso aqui está instalado localmente, no meu computador. Vocês podem fazer isso com o Octave. Por que eu não fiz isso? Porque daí todo mundo fica utilizando o online, fica iguais os comandos, e também assim, ó, o Octave, eu vou ser sincero, para o Mac, eu uso o Mac, tá? macOS. Para o Mac ele é muito instável, ele dá muitos bugs. No Windows parece que ele é mais estável, tá? Instável no caso do Mac. Vocês podem baixar ele e rodar localmente. Vai ser muito mais rápido, inclusive o Octave. Só para mostrar para vocês, você recorda que a gente brincava 3 mais 7, ANS, mesma coisa, 10. Que é, sei lá, 23 vezes 4 dividido por 5, vai dar 18.400, tá? Tem que tomar cuidado aqui nas precedências matemáticas, tá, pessoal? Aqui ele está dividindo, multiplicando, depois dividindo. Toma um cuidado disso. Dou um CLC, limpa a tela. Ou fazer uma atribuição A igual a 4, ó, sem o ponto e vírgula, ecoa na tela. B igual a 7, ponto e vírgula, não ecoa na tela, mas olha aqui na minha direita. O A tem 4, o ANS está com 18.400, o B tem 7. O MATLAB já é mais bonitinho, né? Eu não preciso clicar nele, etc e tal. Inclusive, se eu clicar nele, ele vai abrir como uma matriz em que só tem um valor aqui, ó, 4, mas se for um vetor, uma matriz, ele vai me mostrar toda ela e eu posso editar aqui. É bem legal, tá? Mas não é o objeto de fazer isso agora. Eu posso dar o CLC, que limpa a tela, e vou dar o famoso clear A. Vai sumir o Azinho daqui, quer ver? Sumiu o Azinho dali. Clear all. Vai sumir o B e o answers. Sumiu o B e o answers daqui. Mesma coisa. Uma outra coisa mais legal, que eu copiei aquele código e vou mostrar para vocês, o MATLAB também tem aqui, ó, New Script, tá? Então, você poderia clicar aqui, ele abre a janela. Eu gosto de usar o MATLAB aqui, ó, teste.m. Quando dá um edit teste.m, ele me diz assim, ó, aqui estão os meus diretórios. Ele está dizendo que no arquivo user source MATLAB drive test não existe. Você quer criar ele? Sim, eu quero criar. Daí ele é bonzinho comigo, ele já abre o editor de texto e já bota o teste lá em cima como nome. Ele é um pouquinho mais esperto que o Octave online. O Octave instalado é a mesma coisa, vai fazer isso. Agora eu copiei e dei um Ctrl+C lá no Octave, tá? Ctrl+V, tá aqui todo o meu código. Vocês vão ver que vai o meu maravilhoso código, tá? Tava comentado, esses disp, tudo aqui. Vai rodar, ó, tá vendo aqui o MATLAB, ele não bota sublinhado, ele coloca um asteriscozinho para dizer o quê? Que eu não salvei isso. Para mim salvar ele, obviamente tá aqui o save, vai sumir, quando eu der o enter aqui, ou no, enter não clicar, vai sumir o asteriscozinho aqui. Vou dar o save, sumiu o asterisco, posso rodar. Roda em cima do RUM. Roda, olha aqui, a prompt está aqui embaixo, em vez de estar aqui na lateral. Digita o valor de A, 3, valor de B, 2, o resultado da soma de 3 mais 2 é 5. Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês. Lá no Octave, esta prompt é fixa, daí não fica feio. No MATLAB, quando tu quer que a prompt venha aqui para baixo, tu tem que dar um salto de linha. Para dar salto de linha, tu dá /N. Isso lá no Octave também, quando tu quer deixar uma linha em branco. Eu vou dar um /N, esta prompt aqui vai ficar aqui, ó, quer ver? Vou salvar e vou rodar. 2 mais 3 igual a 5, olha onde foi a prompt. Ah, mas se eu quero dar um 2 mais 3, um espaço antes do resultado, não tem problema. Vem aqui dentro da aspa, dá um /N, contra barra, né? Aliás. N é um enter. Agora ela vai dar um espaço em branco e dar o resultado, quer ver? 2 e 3.
Deu um espaço numa linha em branco e deu o resultado. Ah, eu quero 3 linhas em branco. Dá tudo juntos, barra N aqui, não tem problema, o céu é o limite. Barra N pula uma linha. Como eu vou saber tudo isso? Programando. Não se preocupe, com isso aqui 2 toques vocês aprendem. Ó, saltou 3 linhas. Ou seja, é a mesma coisa eu programar no MATLAB ou programar no Octave. Volta lá para o Octave e vamos botar aqui, ó, um barra N aqui, barra N, barra N. Vou saltar 3 linhas antes de dar o final. Quer ver? Ele vai saltar 3 linhas. Valor 2, valor 3, saltou 3 linhas em branco e deu o resultado lá embaixo. Tá? A única coisa que o MATLAB ele devolve aqui a prompt aqui do coisa, ele fica separado, por isso vocês não notaram. Ah, eu não quero mais essas 3 linhas, não tem problema. Tu viu que ele não conta espaço, nada aqui. Tiro, salvo, rodo, 2, 3, grudou ali a resposta. Pronto. Você já tem todos os subsídios aqui de comando a nível de comando para fazer os exercícios que eu vou propor agora. Vocês viram que eu dei a aula sem usar os slides, tá, pessoal? Porque eu acho mais prático, só vou botar aqui para uma questão de proforma, tá? Eu acho mais prático, deixa eu só estabilizar a imagem, a gente fazer isso lá no Octave mesmo, para botar a mão na massa. Ainda falta eu baixar os arquivos, eu vou mostrar depois para vocês. Se vocês seguirem agora, pessoal, aqui está tudo que eu falei. Aqui está a carinha do Octave, né, dividido com essa cor bonita, vermelha, né? Aqui só tem os 2 arquivos, né? Como eu falei, só um primeiro exemplo e o segundo, para vocês não vai ter nada. Aqui está o meu primeiro exemplo, aquele primeiro exemplo, eu botei entre comentários aqui o descritivo do que é para fazer, e aqui está meu código. Aqui o diferencial é que eu botei um CLC, limpa a tela, clear all, limpa o ambiente, e daí eu começo, pego o A, pego o B, somo A com B, boto em X, e dou um display de X. Eu nem botei o fprintf aqui, ali eu já me empolguei, já expliquei o fprintf para vocês. Depois eu falo desses 2 exemplos, daí eu dou todo mastigadinho como a gente fez. Aqui está o meu algoritmo genérico, aqui está o meu diagrama de bloco, daquele extremo problema complexo que a gente resolveu, que é pegar 2 valores em A e B, somar e dar o display deles. Como ele funciona na prompt de comandos, aqui tem a tela do MATLAB, a gente fez no MATLAB, a gente fez no Octave, é a mesma coisa. A questão de ter ponto e vírgula, não ter ponto e vírgula, que ele ecoa. O código propriamente dito em .m, aqui no formato MATLAB, lá a gente viu no formato Octave, os comandos são iguais, só a interface, a IDE é um pouquinho diferente, tá? A execução aqui, pediu A, pediu B e deu um disp aqui no X, sem estar formatado. A gente fez com fprintf. Lembrando que o disp só se mostra o que está entre aspas ou o valor de uma única variável. Se eu quero combinar variáveis e texto, eu tenho que usar o fprintf, naquele formato que a gente viu anteriormente. Depois a gente ia para um segundo exemplo. A gente pode desenvolver, mas eu vou deixar vocês desenvolverem esse segundo exemplo lá no Octave. Está tudo exemplificado, tá? Qual é? É obter o valor de uma variável, no caso R, porque eu estou calculando a área, dizer que o π vale 3.14159, efetuar o cálculo de área igual a π vezes raio ao quadrado, tá? E apresentar o valor da variável A. Então, está exatamente aqui. No próximo slide aqui, está mostrando o código. Está mostrando o código, está mostrando a saída, só estou usando o display, está mostrando eu executar ele comando por comando. Vamos conversar um pouco sobre raio ao quadrado. O MATLAB e o Octave aceitam esse comando aqui, ó, pessoal. R, acento circunflexo 2. Quer dizer que eu vou pegar a variável R, que no meu problema vale 3, e vou elevar ela na potência 2, 3 vezes 3. É isso que ele está fazendo aqui. E o π, vocês estão vendo aqui que eu não defini o π, porque o π é uma constante do MATLAB e do Octave. Se eu for lá na prompt digitar π, ele vai dar 3, 14, 15, 9 lá. Tá? Já é uma variável que a gente chama reservada.
Pois eu só não vou mostrar agora porque eu tenho que sair do full screen aqui, tá bom? Mas depois vocês vão dar um pi lá na prompt de comando ou usar direto no código, sem defini-lo, ele vai pegar o 3.14.15.9. Ah, mas eu não quero usar, quero botar 3.14.15.9. Bota 3.14.15.9. MATLAB e Octave usa um ponto ao invés da vírgula. Padrão americano, tá certo? Não bota um vírgula que vai dar erro. Certo? Essa é a única questão, porque ele deriva da língua inglesa, a língua inglesa, ó, a vírgula lá é ponto, vocês sabem disso, essa diferença. Então, eu gostaria que a primeira atividade de vocês é fazer este aqui, primeiro de todos, fazer aquele A e B, tá? A e B com DISP, se ambientar o código, se ambientar o ambiente do Octave, usar o fprintf, usa com DISP, depois altera para usar o fprintf, roda legal, faz esse segundo exemplo, que nada mais é o que uma transcrição, se tu vai ver aqui, porque tu só não entra com variáveis, tu está entrando com uma única variável e está aplicando uma fórmula já, usando uma constante do Octave, usando um comando já. Isso aqui eu poderia fazer também, pessoal. Deixa eu pegar minha canetinha. Substituir isto aqui por R vezes, meu Deus, R. É a mesma coisa. É a mesma coisa. São análogos a esses comandos. Só que aqui eu estou simplesmente usando o comando interno do MATLAB. Tá bom? Legal. Posto isso, vocês vão fazer exatamente quantos exercícios? Acho que são 4 ou 5 exercícios só. Não são muitos. Vão fazer exatamente os mesmos exercícios que vocês já fizeram quando eu comecei a dar aula de Scratch para vocês. Tanto que eu colei aqui a resolução em Scratch. O que é? A partir da temperatura em graus Fahrenheit, converta em graus Celsius. A forma de conversão de Celsius para Fahrenheit é essa. Onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em graus centígrados, não Celsius, centígrados. Pois bem, qual a ideia? A ideia é entrada de dados, processamento, saída. Então, aqui está a entrada, aqui vocês pegam a entrada, jogam na temperatura F, aqui tu calcula a temperatura C, baseado nessa forma, está implementado aqui. Como vocês vão fazer? Vocês vão converter isso aqui para a linguagem do MATLAB Octave. Só. Por isso que eu falei, gente, esta é a melhor fase, é a fase de tu converter o raciocínio estruturado em blocos, leia-se o teu algoritmo, em uma linguagem de programação, que no nosso caso é o Octave. Vocês poderiam mais adiante programar em Java, programar em Python, programar em PHP. O que vocês têm que saber? Qual é a sintaxe que você usa lá em Python, em PHP ou o equivalente em C. Nós estamos aprendendo o equivalente em C, que é a linguagem que o MATLAB e o Octave utiliza. Depois vocês vão fazer o exercício 2, depois vocês vão fazer o exercício 3, depois vocês vão fazer o exercício 4. Tá aqui tudo, é só transcrever esses blocos aqui, já está estruturado enquanto algoritmo. E o exercício 5. Como atividade de hoje a ser entregue para validar a presença de vocês, vocês escolham um destes 5 para vocês postarem no Classroom. Para vocês postarem, vocês têm que postar o ponto M. Para vocês postarem o ponto M, eu não mostrei isso para vocês, desculpa. Deixa eu só estabilizar a imagem. Para vocês postarem o ponto M, vamos lá no Octave e vamos salvar o nosso primeiro programa 99, tá? Esse nosso primeiro programa, se você quisesse postá-lo, tu salva ele, daí tu vai usar esta abazinha aqui, o que está escrito, o ícone, download file. O que faz um download file? Olha aqui, ó, baixou o primeiro programa. Ele automaticamente baixa para tua máquina local. No caso do Mac aqui, ele vai abrir lá no meu Downloads. Eu acho que no Windows de vocês também. Na minha pasta Downloads está ali, ó, primeiro programa, underline 99. Vou abrir ele aqui num editor de texto. Deixa eu pegar o Sublime aqui. Só para mostrar para vocês que está aqui o texto. O arquivo executável. Executável não, o arquivo fonte lá do meu Octave.
Este arquivo .m vocês vão postar lá no Classroom, tá? Se vocês quiserem também, olha que legal, esse .m aqui, eu posso executar lá no MATLAB, só para mostrar, não é o caso, tá, gente? Mas eu poderia vir aqui, open, agora ele resolveu pensar um pouco, vim nos meus downloads, primeiro programa 99. Aqui ele trouxe uma sujeirinha, normal, tá? O meu programa, vou salvar ele, posso executar ele aqui, adiciono o patch, isso aqui é normal, ele pede, e vai pedir aqui, limpou a tela e pediu o meu maravilhoso programa que soma as duas entradas e dá a resposta. Pronto, é isso que vocês têm que fazer. Vocês aprenderam a gravar, vocês aprenderam a criar um programa, vocês aprenderam a entrada de dados, vocês aprenderam os comandos básicos de uma operação matemática, e vocês aprenderam as saídas através do display ou do fprintf. Com estes comandos básicos e o domínio deste ambiente aqui do Octave, vocês conseguem fazer os exercícios de hoje, pessoal. A ideia da aula de hoje, eu vou até parar de gravar aqui, se não tem nenhuma uma dúvida, é isso. É vocês exercitar, conhecer o ambiente do Octave, programar no Octave, porque agora, programar tira as apps. Agora, realmente, a gente vai programar, porque a gente tem o algoritmo pronto, inclusive, todos os exercícios, eu botei lá o diagrama de bloco que vocês usaram no Scratch, então é só converter aquilo. E programar, desenvolver em cima de .m, escolher um deles, postar para validar a presença da aula de hoje. Como eu vou trabalhar? Agora, não tendo dúvidas, eu paro a gravação. Assim que a gravação estiver disponível, já vou botar no Classroom para ser um guia de vocês do Octave, tá? Mas eu gostaria que vocês, na ordem, fizessem primeiro aquele A mais B, tá? Botar em X e mostrar com disp e fprintf, fazer aquela segundo exemplo que está exemplificado no slide, que já está no Classroom, e depois começar os 5 programas. Terminaram isso, tá liberado. É a atividade de hoje. E a gente vai ficar trabalhando as dúvidas de quem tem alguma dúvida em cima do ambiente, do comando, dá pau na compilação, não roda. Fazer o mesmo esquema que a gente sempre faz. Eu vou abrir a sala de dúvidas e naquele esquema, fecho o meu microfone, quiserem me perguntar nessa sala sem problema, se não, me chamam na outra sala. Quando não está a minha imagem aqui, tá? Eu fecho ela porque eu estou na sala de dúvidas. Se a minha imagem está aqui, eu estou disponível para dúvidas. Tranquilo, galera? Perguntas? Vocês estão aí ainda? Sim. Quando for dar uma entrada de dados, no caso, para aparecer a frase, pode ser aspas simples ou aspas dupla, né? Isso, ele aceita os dois a priori, quer ver? Tá. Tá aqui, ó. Só que não pode combinar as duas, né? Ou é uma ou outra. Se dá o display, abrir Ó, só terminar aqui, já te dou atenção. Ó, fez a mesma coisa com aspas dupla e aspas simples. Fala. Se abrir o display... E não colocar aspa, daí dá um valor só, né? Tipo X ou B, isso? Se tu abrir o display assim, ó, ele não vai escrever X, ele vai procurar a variável X. Se ela não existe, vai dar erro. Entendeu? Ele vai ecoar na tela o valor da variável que tu botou aqui. Se tu colocar aqui abóbora, bem escrito abóbora, né? Não vai dar erro, porque abóbora não existe. Ou essa aboboax aqui não existe como nome de variável. Agora, se eu botar entre aspas, qualquer coisa que eu botar entre aspas vai ecoar daí na tela. Pegaram a diferença? Tranquilo? Então, sem aspas, ele vai dar o que eu já tenho escrito em cima. E com aspas, ele vai dar o que está entre as aspas. Com aspas, vamos falar certo. Com aspas, ele vai botar essa string que está entre aspas, ecoar na tela. Sem aspas, ele vai procurar uma variável e botar a variável na tela, com o nome que tu escreveu entre parênteses. Certo? Assim, ele vai botar esse trrr aí na tela. E se eu colocar aqui A, ele vai colocar o valor de A. Nesse caso vai dar erro porque não tem A maiúsculo, é A minúsculo. Ó. Isso também é outra coisa que você tem que cuidar agora na linguagem de programação.
certo? Se eu botar aqui display A, vai mostrar o valor de A. Se eu botar display B, vai mostrar o valor de B. Se eu botar display X, vai mostrar o valor de X. Se eu botar Y, vai dar erro, porque eu não tenho definido aqui a minha variável Y. Tranquilo, gente? E também ali, se o A tiver maiúsculo na variável e quiser apresentar em minúsculo, dá erro também, né? Dá erro, ele vai dizer que não existe A maiúsculo. Podemos até rodar, quer ver? Isso, assim que vocês estudam programação, gente, ó, altera um código e começam a brincar. O que ele falou? Erro, A indefinida, próximo à linha 7, tá? Na verdade, é na linha 7. Daí eu venho aqui, boto o A, vou rodar, ele vai rodar. 3, 2, mostrou aqui o 3, porque é o valor de A, e depois ele deu o resultado lá embaixo. Agora, se eu vier aqui e colocar aspas, olá, o que vai aparecer lá? Vai aparecer efetivamente o olá. Vou rodar. 2, 3, vai ter um olá bobo perdido lá no meio da minha execução. Tranquilo, galera? Mais alguma dúvida? Ficam à vontade. Quanto mais fizer... Eu preciso baixar ainda o Octave, professor, como eu cheguei atrasado. Não, tu não tem que baixar nada. O Octave, depois assiste aos minutinhos iniciais, mas assim, ó, vamos dar a chance pro Marlon, vamos explicar para ele, né? Eu deixei o link aqui na sala, não sei se tá ainda. Porque... ó, tu bota... No chat? Octave Isso. Online, tá? Tu não precisa baixar nada, Marlon. Dá o Octave Online e tu vai entrar aqui, ó. Daí ele vai te abrir essa página que eu estou, tá? Uhum. A única diferença que não para ti vai aparecer assim, ó. Ele já entra direto na minha conta, tá? Eu vou dar um logout. Vai aparecer para ti dessa forma aqui, tu vai ter que escolher a tua conta na Unijuí, eu sou Unijuí. Vai aquela história de login e contexto do Google, tá? Sim. Olha, ele vai automaticamente abrir, já vai abrir neste ambiente aqui para ti. Ele demora um pouquinho, pessoal, você tem que se acostumar. Tá aqui o ambiente do Octave. Ah, aqui tem isso aqui, Salzinho, como é que aparece? Aqui eu tô dá um mais ou carrega um arquivo que já existe. Mas lá no início da gravação tem isso, Marlon. Dá uma olhadinha, 5 minutinhos ali, que eu acho que vale a pena tu assistir para pegar até, para ver se tu entendeu. O senhor já disse... Não, o senhor não parou de gravar ainda, né? Não parei de gravar. Vai disponibilizar logo daí? Sim, senhor. Deixa eu parar de gravar. Daí só o tempo, Marlon, de parar de gravar, tá? Ele demora uns 10 minutinhos, ele demora o Google, né?